Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. No programa de hoje vamos falar sobre educação universitária e também sobre o Porto de Santos. O nosso convidado é o gestor portuário e professor Rafael Pedrosa. Professor, muito obrigada pela sua presença. Fabiana, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar colaborando com vocês aqui. Vamos participar do programa e esclarecer tudo que for possível acerca desses assuntos. Professor, vamos começar falando sobre... O senhor participa da Câmara de Instituição de Ensino da Associação Comercial de Santos. E com relação à pandemia, a gente viu que o estudo universitário, qualquer educação, né, sofreu uma reformulação. Eu queria que você falasse um pouquinho da educação universitária. Vocês trocam muitas experiências lá, vários professores, várias representantes da instituição de ensino relatam o que aconteceu nesse período de pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho, e agora? Já acertou tudo? Como é que está a educação universitária aqui na região? Sim, eu acho que eu costumo sempre definir como um período de construção constante, né? A pandemia acelerou alguns processos e nos trouxe algumas adversidades não previstas, mas o que a gente consegue perceber pelas discussões estabelecidas dentro da nossa Câmara de Ensino é que todas as instituições procuraram prontamente fazer as adaptações necessárias para fazer com que a educação continuasse chegando aos alunos de uma maneira um pouco fora do que era até então convencional, mas a gente consegue fazer um balanço positivo do trabalho feito até aqui, entendendo que com as ferramentas possíveis, né, a educação resistiu mais uma vez e pôde estar alcançando os alunos aí agora por meios remotos, né, mas dessa vez, ao invés dos alunos virem até as nossas instituições, nós conseguimos ir até a casa dos alunos para poder fazer a roda girar e o ensino ter sequência, especialmente aqui no trabalho de ensino superior, né, qual nós ficamos mais ativos dentro da Câmara. O balanço é positivo, apesar de um cenário extremamente desafiador que nós enfrentamos até aqui e que a gente ainda prevê que perdure por um tempo maior até que tenhamos segurança sanitária, todo mundo vacinado, para que nós possamos então retomar aí as rotinas. Não digo como antes, porque eu acho que tudo que nós aprendemos nesse período nos mudou a forma de enxergar muitas situações dentro do ensino superior, da educação como um todo, porém para retomarmos uma rotina mais próxima daquela que nós tínhamos anteriormente. Professor, e uma dificuldade que a gente percebeu é que muitos alunos ficaram resistentes à educação à distância e essas aulas online, que são coisas diferentes. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é a diferença na prática, né? Para a pessoa entender, eu estou pagando um curso presencial, mas eu estou tendo aula online. E não é igual ao EAD, né? Eu queria que o senhor explicasse. Em hipótese alguma, né? Nós temos a educação à distância e nós temos o ensino remoto. Quando você pensa no ensino remoto, você tem um professor dedicando tempo e estando em contato com o aluno, tal qual ocorre no ensino presencial, né? Só que sem o contato próximo físico por conta de uma questão que hoje é sanitária, de segurança e saúde de todos, né? Então o professor está ali naquele momento disponível à turma, está ali produzindo conteúdo em tempo real, discutindo, estabelecendo todos os parâmetros da formação do conhecimento que nós temos quando o ensino presencial está ocorrendo. Já na educação à distância, nós temos um cenário um pouco diferente. É um material que já fica pronto anteriormente, que fica disponível para interação com o aluno, seja por meio de material escrito, vídeos ou dinâmicas outras, para que o aluno possa fazer essa interação mais autônoma, né? Tanto no que diz respeito à gestão do tempo que ele vai fazer para dedicar aqueles conteúdos na absorção que ele tem que ter, quanto ao desempenho que ele vai oferir a partir disso. Então, a gente costuma dizer que no ensino remoto, nós temos o ensino presencial com distanciamento físico, né? O professor está ali em tempo real, a aula acontece no horário previsto, ou seja, todas as rotinas e dinâmicas envolvidas no período de aula presencial acontecem no remoto, porém com a distância física que nesse momento é necessária para a saúde e segurança de todos. Certo. E outro problema que foi percebido foi a desistência, né, de vários alunos. Como retomar esses alunos para a universidade? Esse período foi muito desafiador, né? O aspecto econômico também que afligiu muito, a né? economia do nosso país e do mundo. De pagar. E numa questão de prioridade, né? Infelizmente, nos deparamos com alguns quadros onde as pessoas tinham que fazer algumas escolhas e infelizmente em alguns contextos a educação ficou aí num segundo plano. É lógico que a educação é fundamental para perspectivas futuras, mas diante a todos
impactos que essa pandemia gerou, a gente teve que lidar com essa circunstância. Essa retomada é um grande desafio. Eu acho que o primeiro passo para isso foi essa adaptação rápida. Num primeiro momento houve muita desconfiança, né? Por parte de que era o novo, né? E diante do novo o ser humano tende a recuar, né? A conhecer, entender, e algumas pessoas podem ter procurado algumas alternativas ou mesmo parar ali a sua formação superior por entender como o ensino EAD e etc. A gente tem estudos falando sobre isso no país todo. E não é uma verdade, não é uma dinâmica também que deve se perpetuar, porque a gente entende que a educação se adaptou muito rapidamente, um trabalho muito forte feito pelas instituições, podemos falar com propriedade aqui da nossa região, pelas discussões estabelecidas dentro da Câmara de Ensino, onde a gente pôde perceber que todo mundo se adaptou para levar o melhor. Então essa retomada passa por um processo de ter emitido essa mensagem de confiança ao alunado, ao mercado, de que sim, foram feitas as adaptações, que o trabalho sério continuou, apenas adaptado à condição que o momento nos impõe. Mas eu acho que feito isso, eu acho que o processo de retomada é natural. As instituições fizeram adaptações de todas as ordens, né? Sejam elas acadêmicas, seja elas nas flexibilidades, no que diz respeito aí a até pagamentos, entre outras coisas, para os alunos, em entendimento a esse momento. Isso também foi algo que discutimos, enfim. E dentro desse contexto todo a gente espera que essa retomada seja célere, não só pelo ponto de vista das instituições, né, mas porque o país precisa de pessoas com acesso à educação no ensino superior, formados profissionais, para essa economia na retomada ter toda a mão de obra qualificada que ela precisa para fazer o nosso país crescer. Com certeza, com a vacinação a gente espera que isso retome quanto antes, né? Sem dúvida. E assim, a senhora analisando de uma maneira geral, qual foi a maior dificuldade que as instituições de ensino superior enfrentaram nessa pandemia? Eu acho que a maior dificuldade foi a falta de tempo para o planejamento, né? Isso foi o maior desafio, colocamos assim. Foi tudo muito rápido, Foi né? tudo muito rápido, não houve um diagnóstico prévio, né? Eu digo até com informes do governo, de repente se decretou a pandemia. Nós vínhamos num período no ano passado ali pós-carnaval, onde tudo funcionou, né? Normalmente, então nós entramos no período de pandemia logo na sequência, que foi decretado ali no dia 17 de março de 2020, e de repente tivemos que nos adaptar de uma maneira brusca. Isso, lógico, gerou alguns percalços e exigiu também adaptabilidade e agilidade para poder colocar todos os pontos nos devidos eixos, né? Adaptação de sistema, entre outros, para que as coisas pudessem fluir de uma maneira mais natural e a gente conseguisse seguir. O futuro incerto, né? A gente não sabia quando, até agora, né? Tem mais de um ano que estamos na pandemia, sim, já melhoramos, mas tudo incerto. A gente não sabia quando ia acabar, se ia ter a vacina, né? E envolve muita gente a educação, né? Da mesma maneira que nós colocamos sempre que houve uma necessidade do aluno aprender de uma maneira um pouco diferente da que ele estava acostumado, essas mudanças impostas pela pandemia também demandou que nós, profissionais da educação, também nos adaptássemos a ensinar de uma maneira diferente da qual aquelas que nós estávamos acostumados até então. Então, o uso da tecnologia veio e permeou todas as nossas atividades, e eu creio que de uma maneira definitiva. A pandemia nos trouxe inúmeros percalços, desafios e problemas, mas ela também acelerou esse processo de digitalização, não somente para a área da educação, mas para um todo. Hoje você percebe que a prática das reuniões remotas se tornou tão comum que a gente começa a olhar com alguma dificuldade a perspectiva de que as empresas vão voltar a prover grandes deslocamentos de equipes que estão em locais diferentes para poderem se reunir presencialmente, visto que essas reuniões passaram a ocorrer com a mesma eficiência, tal qual as aulas, por meios remotos. Professor, o nosso tempo no primeiro bloco acabou, e para o próximo eu vou deixar que o senhor fale um pouquinho sobre a sua experiência em gestão portuária, tudo bem? Perfeito. Então tá bom, voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. O tema de hoje é Educação Universitária e Porto de Santos. Nosso convidado é o professor Rafael Pedrosa. Professor, o senhor tem muita experiência também em gestão portuária.
E a gente sabe até que o Ministério da Infraestrutura anunciou um investimento de mais de 30 bilhões até 2022, né? É uma carreira promissora? A pessoa que quer investir ou quer estudar a área portuária, é o momento? Fabiana, eu costumo dizer que é o mercado mais promissor no momento, né? A pandemia trouxe impactos a inúmeras carreiras, né? E outras tiveram crescimento. Eu costumo dizer que as carreiras relacionadas à área de tecnologia e porto tiveram um boom muito grande. Isso se justifica no fato da tecnologia, porque nós passamos a utilizar reuniões remotas, desenvolvimento de software para controle de atividades que antes eram feitas presencialmente, e com a questão do porto, porque é o mercado dentro da economia que mais cresceu dentro do período de pandemia. A gente entende que o mercado portuário sustentou a economia do país, dando vazão ou fazendo recepção dos produtos que nós importamos ou exportamos, né? Nós temos aqui na nossa cidade o Porto de Santos, responsável aí por mais de 30% da nossa balança comercial. Então esse mercado cresceu muito, é um mercado que contratou e que está ajudando a puxar a economia para cima, impedindo que o país entre numa recessão nesse período. Os dados econômicos que nós temos aí, que apontam um crescimento da nossa economia, estão muito puxados pelo setor portuário e todas as oportunidades que ele vem gerando. Então, assim, a carreira portuária como um todo, ela oferece um leque de opções muito grande e ela vive um dos seus melhores momentos, em contraponto ao que aconteceu com a pandemia. Então é uma área muito promissora, que quem quer se especializar, que quem quer entender e aí assim poder fazer entregas, né, a esse mercado, certamente terá reconhecimento, porque é um mercado em franca expansão. A gente viu que o Porto de Santos bateu vários recordes, né? Durante Sim. a pandemia, a gente olhava, nossa, está tudo parado, mas o Porto de Santos, graças a Deus, não foi afetado. E com relação a quem quer estudar a gestão portuária, ela precisa ter um embasamento, alguma coisa? Quais são os requisitos mínimos? A gestão portuária é uma área que deriva da gestão, mais amplamente dita, né? E como pré-requisitos nós temos, primeiro, que o aluno goste da área de gestão, de entender o todo, porque na gestão portuária você lida com algumas áreas, né, desde a área operacional, a área de planejamento e até a tecnologia tão importante como nós estamos comentando aqui. Então, gostar de gestão é muito importante, né? Nós temos esses nichos dentro da área, a área operacional, entre outros, mas para trabalhar com a gestão é muito importante ter essa vocação, ter esse entendimento, porque você vai lidar com um universo muito plural e que demanda o profissional se adaptar a desafios que ocorrem constantemente. A área portuária, para crescer nesse período, você imagina quantas mutabilidades não ocorreram nesse tempo, então é uma área muito dinâmica, que exige do profissional atualização constante e entendimento das mudanças que o mundo nos traz a todo instante, porque você está trabalhando numa ponta, numa fronteira do teu país com o mundo. Então, nós recebemos e mandamos cargas para o mundo inteiro e entender essas peculiaridades, tudo é extremamente desafiador e, portanto, quem trabalha nessa área é importante que tenha um dinamismo, uma vontade de aprender constante, visto que as mudanças são constantes também e, com certeza, dentro desse quesito, a pessoa terá sucesso. E quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa consegue se formar nessa área portuária? Então, nós temos algumas formas da pessoa se formar, né? Primeiro que o indivíduo pode ser formado em gestão, pode estar formado em engenharia e se especializar nessa área por meio de uma pós-graduação, como nós temos aqui no Santa Cecília. Ou ele pode vir já de formação. Hoje existem cursos tecnológicos na área de gestão portuária, propriamente dito, que variam ali de 2 a 3 anos, a depender do local onde o aluno deseja prover essa formação a si, ou mesmo ele fazer a administração, que é um curso da área de gestão, e se especializar depois. Existem essas modalidades em alguns locais do nosso país ainda hoje, tá? Mas é uma área muito ampla, ela abraça profissionais de áreas distintas, né? É muito comum encontrar engenheiros, é muito comum encontrar administradores e até o pessoal que vem dos tecnólogos aí, mas a gente entende que essa especialização, né, no pós-graduação, que é onde você se aprofunda sobre conceitos, sobre tendências e sobre projetos que envolvem esse setor, é muito importante na especialização, no caso, nas pós-graduações. E nessa área da especialização, quais são os profissionais que o senhor sente que mais procuram esse tipo de curso? Os profissionais que ou desejam entrar no mercado portuário porque já perceberam que é um mercado em franca expansão, ou aqueles profissionais que estão dentro do segmento, mas querem alçar voos maiores e aí então poder estar
trabalhando na gestão propriamente dita. Havia uma demanda muito reprimida, né, como eu falei, da questão da especialização. Hoje nós recebemos alunos de diversas regiões do país de olho nesse mercado que, como eu disse, cresce aí a passos largos para se consolidar ainda mais aqui na nossa região como um sustentáculo aí da nossa economia, né? O porto faz a economia girar aqui de uma maneira muito forte na nossa região. Isso se consolidou nesse período de pandemia ainda mais do que já era e tem atraído aí então o interesse de muitos profissionais. Legal. O senhor, como gestor portuário, deve com certeza acompanhar a polêmica da ligação entre Santos e Guarujá. A gente teve a informação que agora, em meados de agosto, eles devem falar algum modelo de viabilização, né? O que o senhor acha sobre isso? Vai sair, não vai sair? Porque isso já tem anos, né, que vem. Nós precisamos, né, que saia. Tanto faz ser ponte ou túnel, o importante é sair algo. Temos questões técnicas envolvidas aí entre o túnel e a ponte, né? Mas a população e o desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista necessitam que essa ligação seca ocorra, né? Nós temos uma cidade importante hoje na nossa região, que é o município do Guarujá, que fica de certa forma isolado, né? Por conta de depender da travessia marítima aqui ou de uma volta muito grande por meio da Cônego Domênico Rangoni, né? E com certeza com a ligação seca, essa iteração e essa circulação da economia aqui ia ser muito mais acentuada. É um projeto antigo, a população já não dá tanto crédito quando ele entra em discussão, né? Uhum. Exceto quando verem lá a coisa de fato acontecendo. Nós já tivemos no passado maquetes inauguradas, já tivemos muitas notícias sobre esse assunto. Né? Tanto túnel quanto ponte. Aí uma hora que você acha que vai sair não vai, volta atrás. E aí volta atrás. É uma questão de uma discussão muito ampla. Quando nós olhamos sob o ponto de vista da ponte, conseguiria o governo do estado viabilizar a construção da ponte por meio de uma parceria com a concessionária que hoje faz a administração do sistema Anchieta Imigrantes, Ecovias, e um investimento vultuoso na casa dos 2 bilhões, mas que traria um ponto de atenção ao canal de operação do Porto de Santos, visto que nós também temos investimentos muito grandes ali e que iriam trazer alguns transtornos operacionais e também ia se demandar uma questão de atenção muito grande no que diz respeito à segurança à navegação, né? Visto que você teria navios transitando ali embaixo da ponte com suas pilastras de sustentação, por mais que tenha se ampliado o vão. Já o túnel tem um custo um pouco maior, mas pensando na questão da mobilidade, da engenharia, entre outros, seria a solução ideal. Mas eu costumo resumir esse tema da seguinte forma, nós temos a solução ideal e nós temos uma solução boa. Nós precisamos de uma solução. O desenvolvimento da nossa região e do porto dependem dessa ligação seca. Nós teríamos inclusive redução dos custos, né, de deslocamento, de contêineres vazios, entre outros, a partir dessa ligação seca. Então, assim, é muito importante para o desenvolvimento do porto da região que ela ocorra. O túnel é a solução ideal. Não teríamos assim muitos pontos negativos a colocar sobre ele. Ele viria dentro de um contexto que permitiria no futuro, inclusive, a passagem do VLT por dentro dele. Então, assim, ele seria a solução mais completa, mas que depende ainda de outros fatores, né? Inclusive do entendimento político, né, entre o governo do estado e o governo federal, para que nós encontremos uma solução da forma mais rápida possível que resolva essa pendência que o poder público de repente tem com a nossa região e com o porto aí há quase 100 anos. Estamos na expectativa, né, que saia logo, porque está difícil. É. Professor, o nosso tempo no segundo bloco também acabou. A gente volta para falar sobre Porto de Santos no próximo bloco. Perfeito. Até já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é Educação Universitária e Porto de Santos. Nosso convidado é o gestor portuário e professor Rafael Pedrosa. Professor, a gente estava falando no último bloco sobre o Porto de Santos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor acha que desestatizar o Porto de Santos é o melhor caminho mesmo, é a melhor solução? Eu diria que, sob o ponto de vista econômico, é o caminho natural. Né? Pode nos oferir maior competitividade, reduzir burocracia e trazer novas perspectivas ao porto. Porto esse que já é tão importante, vem crescendo, vem quebrando recordes, mas que pode ter, por meio da desestatização, uma mola propulsora que vai nos alçar a voos ainda maiores. A desestatização, onde foi implementada,
ao redor do mundo todo, trouxe maior competitividade, melhorou o custo-benefício de quem trabalha diretamente dentro do porto e aumentou a produtividade, o que é mais importante. A gente sabe que quanto mais o porto produz, mais a região se desenvolve, mais o porto cresce e o país também. E o senhor, como tem muita experiência no Porto de Santos, há uns anos o senhor fez uma pesquisa sobre o impacto da relação Porto-Cidade de Santos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, até porque a Câmara de Educação ela sempre faz eventos, né, que é a Rodada da Cidadania, voltado à relação Porto-Cidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa pesquisa, o que o senhor descobriu, quais as dificuldades. Essa pesquisa foi muito importante, né? Na minha tese de doutorado, o tema que eu trabalhei é justamente essa relação Porto-Cidade. E aí nós fizemos alguns trabalhos por nicho. Um deles foi entender essa relação porto-cidade sob a perspectiva do trabalhador portuário, por exemplo. E aí nós pudemos nos aprofundar sob a visão daquele que está dentro do processo. E foi muito interessante ali os resultados que nós escolhemos a partir disso, porque nós entendemos que as pessoas, por mais que estejam envolvidas, conseguem perceber os impactos que um causa ao outro devido à falta de planejamento. Então, a relação porto-cidade é um desafio muito comum às cidades que abrigam portos do tamanho do Porto de Santos e é alvo de estudos e de atenção constante. Por quê? Todo investimento feito do porto, toda mudança operacional feita do porto tende a gerar um impacto no município que o abriga. Sobretudo porque nós não tivemos um crescimento planejado nem do município de Santos e nem do Porto de Santos um em relação ao outro. Ou seja, você tem hoje a cidade enforcando o porto ali, muito próximo da operação portuária. Hoje em Santos você está de um lado dentro do porto, você atravessa a rua, você já tem moradias. Então esse cenário torna essa relação porto-cidade muito complexa, visto que os movimentos feitos dentro da área portuária vão impactar diretamente na vida das pessoas. É objeto de discussão constante. Nessas pesquisas nós identificamos alguns deles, alguns já conhecidos, como a questão, posso citar aqui como exemplo do particulado que se emite por meio da movimentação da soja, que aflige ali principalmente a região da Ponta da Praia, aqui no município de Santos, a poluição gerada pelos excessos de veículos circulando numa área que é portuária e urbana ao mesmo tempo, devido a esse não planejamento do crescimento. E, enfim, há uma necessidade muito grande de que cidade e porto conversem constantemente para que se alinhem os pontos e que o porto cresça, porque ele é importante para todos nós, mas que o impacto seja o menor possível na cidade, porque é uma característica, inclusive, da cidade de Santos, da região aqui, é a qualidade de vida, Então, que a gente consiga crescer de forma sustentável. E a relação porto-cidade, sendo discutida, a gente certamente alcança esses objetivos. E um dos aspectos é que a gente vai até ter um evento, agora dia 16 de junho, com o presidente do Conselho de Administração da Santos Port Authority, Fábio Lavor Teixeira, sobre investimentos no setor portuário, Queria que o senhor falasse um pouquinho e até convidasse o telespectador a participar. Vai ser um evento online, às 9 horas da manhã do dia 16. Queria que o senhor falasse um pouquinho, até convidasse as pessoas. Seria muito importante nós podermos contar aí com a participação da população. Foi um evento viabilizado por meio da Câmara de Ensino, excelente trabalho que a professora Silvia Teixeira faz à frente na condução do nosso grupo lá, com a parceria com a ACS, enfim, o Fábio vai estar conosco. É uma discussão importante para a nossa região, da qual a sociedade civil tem que estar participada, e dessa vez esse evento vai ser muito democrático, permitindo o acesso de todos. Então a gente pede que a população possa participar, possa se inteirar daquilo que vai discutir essa relação tão importante para o crescimento de cidade e porto aqui na nossa região e para o futuro econômico da nossa região como um todo, Então é muito importante a participação de todos para o sucesso do evento e para principalmente difundir a informação e o entendimento do que nos aguarda na etapa seguinte, naquilo que diz respeito à expansão do Porto de Santos. Com certeza, professor. E quem quiser participar deve enviar um e-mail para eventos@acs.org.br. É só informar o nome completo e a empresa a qual pertence, que aí depois vamos entrar em contato e mandar o link da reunião, ok? Professor, nosso tempo está acabando, eu queria um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar discutindo temas tão relevantes aqui, como esse período que nossa educação vive, que nossa sociedade vive. O porto
E como consideração final também deixar aí o reforço ao convite, a participação das pessoas. É sempre muito importante discutir o futuro da nossa região e discutir essa relação porto-cidade com um integrante tão qualificado e com tantas informações preciosas ao que tem por ocorrer nesse segmento como o Fábio Lavor, é fundamental para a nossa região, né? E como eu disse, é um movimento feito pela Câmara de Ensino, mas que quer a participação de todas as outras câmaras, que quer a participação da sociedade civil. Esse é o objetivo, inclusive, de todos nós, integrantes da Câmara de Ensino, para que a gente possa ter a maior abrangência possível, todos os segmentos contemplados, a sociedade civil representada e que o evento possa alcançar seus objetivos. Professor, muito obrigada pelas suas informações e pela sua presença. A gente fica por aqui e até a próxima.